Hoje, uma quarta-feira, e todas as quartas-feiras, você bem sabe, é dia de ficar conhecendo um pouco mais do seu veículo e cuidar bem do seu carro, né? Para que você tenha uma vida mais longa com ele, e claro, para que não doa no bolso. E uma das situações que muita gente não dá muita atenção são nos riscos inerentes a incêndio em veículo. Isso é algo que ninguém espera, mas que infelizmente pode ocorrer a todos nós motoristas. E você saberia reagir corretamente nessa situação? Bom, hoje nós teremos aí a participação do nosso querido Miguel Faria, o professor Miguel, já intitulado assim, e vamos ter aí a explicação dele de como que ocorrem essas situações de incêndio e como que a gente pode evitar, né? E recentemente, inclusive, até um vídeo que tem rodado aí na internet, o veículo incendiando lá, e aí o indivíduo vai abrir o extintor sai girando assim, parecia um foguete da NASA. Bom dia, Miguel Faria, tudo bem? Bom dia, meu amigo David Oliveira, Fábio Luiz Reis, né? Ouvindo a Rádio Sete Colinas, realmente vamos falar um tema muito interessante hoje, que pode acontecer com todos nós motoristas, né? E vamos dar algumas dicas bem interessantes para você não perder o seu carro, principalmente no incêndio, né? Que é algo terrível quando acontece num veículo, né? E geralmente, dependendo do local e da forma com que não tem nem como combater com um extintor simples. Às vezes, num primeiro momento, consegue ali extinguir, mas já chamar o corpo de bombeiros, porque a tendência é de que logo seja consumido, até pela quantidade, né, de produto combustível que tem, o estofamento, a própria pintura do veículo. Muitas vezes é utilizado ali o chamado esmalte sintético, ou a forma, né, de tintas que são a base de thinner, coisa nesse sentido, e acaba evoluindo para um incêndio total muito rápido, né, Miguel? Claro, dependendo do local que o incêndio começa no carro, há condições de você diminuir, mas dependendo, se for para o estofamento, meu amigo, é chamar os bombeiros realmente e evitar. Vamos dar umas dicas bem interessantes até para você, quando você sentiu que está acontecendo algo estranho, o que você vai proceder de primeiramente, viu, Edson? Desculpa. Não, sem problema. Uma outra situação que até citei aqui no início, recentemente nós tivemos aí um vídeo que está circulando na internet de um indivíduo que vai tentar extinguir as chamas iniciais até no motor do veículo dele, e ele não sei o que ele arruma ali para abrir o extintor sai girando da mão dele e vai até uma altura muito, muito grande assim, sabe? E o risco até de sair, né? Dentro do extintor. E o risco até de cair em cima de alguém, de machucar alguma pessoa, mas ficou parecendo um foguete da NASA. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Já vi. Algo nesse sentido. Bom, vamos então falar sobre incêndio em veículos, Miguel. Vamos lá, gente, vamos falar umas dicas bem interessantes. Primeiramente, se você tem um carro, gosta de carros antigos como eu, você tem um carro acima de 15 anos, né? Tenha cuidado, redobrar a atenção, principalmente em carro, se for carro carburado, né? Onde o risco de vazamento de combustível são maiores do que carro com injeção. O carro carburado, o carburador já tem várias fontes na lateral do carburador que podem ter vazamento de combustível. E tem vazamento de combustível, com a parte elétrica, o risco de pegar fogo é muito maior, né? E outra coisa, gente, com tanto de combustível adulterado, que infelizmente falamos semana passada, né? Pode acontecer de romper alguma mangueira, né? Com a trepidação do motor, isso é normal, né? Então, com a idade do veículo, ressecamento das peças daquelas mangueiras são iminentes. Então, vamos falar algumas dicas interessantes para que a gente possa evitar isso aí. Vamos lá, gente, mal colocação de peça no veículo, né? Uma dica interessante, ter sempre um mecânico de confiança e rever aonde vai encaixar aquelas mangueiras. Uma revisão mal feita, não inserção de peça inadequada, mal encaixada, ou muitas das vezes gambiarras que vão fazer no motor podem ter risco, né? Principalmente se for gambiarra na parte de alimentação do veículo e na parte elétrica. Vazamento de líquidos inflamáveis, gente. Observar sempre quando que está aquelas mangueiras, se não está ressecada, aqueles cabos, né? De tempos em tempos, aquelas mangueiras de injeção também têm que ser trocadas, porque elas vão ressecando com o tempo. Então, observou, você colocou a mão, está ressecada, está meio trincada, é o momento de trocar, antes que ela comece com o vazamento. Outro detalhe muito interessante que pode acontecer, de curto-circuito. Às vezes você tem uma lanterna, uma lâmpada mal encaixada, e aquela lanterna, o fio pode estar descascado, aquilo
no carro, na lataria, ele pode soltar faíscas. E uma faísca dessa, próximo de um vazamento de combustível, é aí que começa simplesmente um incêndio, né? Então vamos lá. Se o motor, outro detalhe muito interessante, motor danificado, acontece muito com colisões, bateu de frente e por que o carro pega fogo, gente? Bate de frente, alguma daquelas mangueiras pode cortar, né? Corta a mangueira com a parte elétrica, algum fio descasca e aí solta faísca. E aonde é muito risco, né? Uma batida de frente, fique muito atento. Bateu de frente do veículo, saia do carro se você tiver em condições para que ele evite esse caso, né? Outro detalhe, gente, muita gente faz limpeza no motor, vai limpar o motor, coloca com produtos abrasivos, ele pega um thinner para passar no motor, para o motor ficar bonito. Olha, é muito perigoso quando você coloca produtos inflamáveis no motor, para o motor ficar pretinho. Fiquem muito atentos. Outras pessoas deixam estopa. Ele tem o hábito de medir a variação do óleo sempre, e aí ele coloca uma estopa e puxa o óleo do motor, aquela estopa, um pano, e deixa aqui no compartimento do motor umedecido de lubrificante. Então, gente, o ideal é que você use sempre um papel toalha que não tenha filtro, limpou, joga fora. Nada de guardar estopa, paninho no motor. Ali no motor esquenta, o motor esquenta quando o capô está fechado e pode dar uma combustão interna. Uma estopa, já houve caso, uma estopa debaixo do escapamento ali, ela caiu no peito de aço, próximo do escapamento, a estopa, o escapamento esquentou, pegou fogo na estopa e ela usou todos os óleos para cima e foi queimando o motor. Olha que dano interessante, hein? Então fiquemos muito atentos a esse paninho. Álcool gel, gente, como agora nesse momento de pandemia, né? Muita gente usa álcool gel no interior do veículo. Muito cuidado, se o carro seu ficar muito tempo exposto ao sol, aquele álcool gel fechado, alguns carros internos chega a 40, 50 graus, muito tempo no calor. Lataria, ainda mais carro escuro, tá, gente? Carro preto, carro azul escuro, tende a aumentar mais a caloria. Então fiquemos atentos a isso. Se o seu carro, você puder deixar um pouquinho do vidro aberto, muito pouquinho, para que aquele ar interno ele vá para fora, é bem interessante. Outro detalhe, gente, a gente coloca bloqueador antifurto, vai colocar o som no carro, fiquem muito atentos, esse profissional vai contar para você, aonde que ele está colocando, puxando essa fiação, e se depois que ele puxou a fiação, aquele fio está muito bem encaixado, né, isolado. Tem gente que faz um som e não coloca a fita isolante, e aquilo encosta na lataria, ela vai soltar faísca. E para queimar um chicote é coisa muito fácil. Detalhe, gente, vai montar também o som, muita gente liga no fio positivo da bateria, liga no fio positivo, e se o fio positivo tiver um pequeno descascado, encostar na lataria, ele vai pegar fogo. Então, gente, é bem interessante também a gente fazer uma manutenção preventiva, né? A manutenção preventiva, pedir para o mecânico olhar como está as mangueiras, de tempo em tempo levar um eletricista, ver como é que está a checagem dos seus equipamentos elétricos. Isso é muito importante, gente. Agora, como que eu vou evitar ter incêndio no meu carro? Vamos lá. A manutenção preventiva que nós falamos, né? Ficar muito atento nas instalações elétricas, perguntar sempre pro profissional onde está sendo ligado. E outra coisa, quem tem carros antigos, o extintor de incêndio hoje não é obrigatório, mas quem tem carro antigo é importantíssimo ter um extintor de incêndio para eventuais necessidades que você precisa usar, né? Em caso de combustível adulterado, gente, nem pensar em colocar isso. Combustível adulterado, como eu disse anteriormente, ele tem alguns componentes de corrosão que detonam as mangueiras de combustível mais rápido. E com isso pode haver vazamento, né? E outra coisa, está andando no carro, sentiu um cheiro de queimada no carro, ou um cheiro de combustível, gente, leve rapidamente no mecânico ou eletricista de confiança. Vamos verificar. Às vezes o carro está com cheiro de combustível há muito tempo e a pessoa continua andando no carro. Isso é muito perigoso, né? Agora, gente, aconteceu um acidente, não tem como você evitar. Você está viajando ou na rua e sentiu que o carro começou a soltar fumaça no capô, sentiu um cheiro de queimado. O que você faz, gente? Estaciona o carro imediatamente no local afastado de outros veículos, de pessoas, principalmente de rede elétrica, encoste o carro. Ao estacionar, desligue o carro, tira a chave do contato. Se você tiver como triângulo fácil, coloca o triângulo de segurança atrás do veículo para que você possa, as pessoas que estão atrás vendo que você está com problema no veículo, amenizar o calor, puxe o capô, a tampa do capô, se o fogo for no motor, abra um pouquinho só a tampa do capô. Se você tiver o extintor, coloque somente nessas pressas, nunca você abrir o capô automaticamente. Se o motor estiver pegando fogo, se você abrir o capô, pode ter queimadura das pessoas que estão à volta, né?
abra só um pouquinho do capô e com o extintor de incêndio jogue o líquido dentro do capô, com o capô um pouquinho fechado, né? Somente dentro do capô. Se você viu que o fogo não vai parar, chame imediatamente o corpo de bombeiros. Não tente ser herói, gente, jogar coisas que não tem nada a ver, ou jogar água. Muitas vezes, se você colocar água, jogar água junto com o combustível, você pode aumentar aquele fogo. Então, gente, se acontecer algo nesse sentido, fique tranquilo e procure chamar a ajuda de quem conhece, que no caso é o Corpo de Bombeiros, viu, David Oliveira? Pois bem, Miguel, é justamente isso. E em algumas situações, as pessoas, na primeira oportunidade que tem, né, peça ajuda. Porque muitas vezes a pessoa fica ali tão desesperada, tentando já abrir ali o extintor. Muita gente não sabe nem manusear, nunca manuseou, nunca precisou manusear o extintor. Aí vai ler as instruções, aí naquele momento ali que já tá, muitas vezes, porque quando você detecta que tá um incêndio no veículo, a fumaça já tá, né, saindo. Muitas vezes você não consegue perceber já de início ali aquele foquinho pequeno. E às vezes, na maioria das vezes, é no motor, né, Miguel? Então acaba... Geralmente inicia no motor, porque lá no motor tem o combustível e tem a parte elétrica, os dois próximos. A parte elétrica solta a faísca e o combustível vai à combustão, né, David? E quando não é no motor, geralmente é no painel, naquela região ali, por baixo já dos pés, né? Por baixo, não, digo... por baixo ali atrás do volante, bem próximo dos pés, aí já sai aquela fumacinha que às vezes o condutor, ué, mas o que é isso aqui? E aí o risco, inclusive, até de acidentes. Então, pare o veículo num local seguro, claro, né? E o quanto antes já tira todo mundo que está de dentro do veículo e vá tentar já contato com o Corpo de Bombeiros, já vai tentando ali fazer a extinção com o extintor. Eu sei que é uma coisa que ninguém quer passar por isso, viu, Miguel? Claro, uma situação terrível, né? Bom, mas você tem que tomar alguns cuidados, se você faz, principalmente tem gente que adora fazer gambiarra em carro, puxar chicote, então muito cuidado, gente. Se for fazer alguma fiação, chame um profissional para que ele conheça da parte elétrica do carro, para ligar o fio correto no lugar correto e fazer o isolamento correto. Tem gente que puxa um fio de qualquer lugar do carro e liga som, e liga que estava antifurto. Então a gente não, infelizmente, em alguns momentos do carro, você não pode ser mecânico, chame um profissional que realmente entenda do assunto. É verdade, falou tudo. Miguel, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E todo mundo já bem sabe, já conhece a River. Agora a River, 34 anos, muita experiência. E aí o pessoal, a gente sempre fala, antes de mais nada, o preventivo sai mais barato que o corretivo, não é? Claro, com certeza, gente. Faz a manutenção preventiva de tempos em tempos no seu carro, faça uma checagem para que evite acidentes, né? E nós sempre falamos que a manutenção preventiva, ela sai muito mais barata do que a manutenção corretiva, né, Wilson? Bom, esses dias eu até falei aqui, o pessoal ficou meio em dúvida, falou, sério mesmo? Eu estou aqui na emissora, meu carro precisa fazer uma manutenção. Se eu entrar em contato com a River, faço ali o agendamento, eles vêm buscar meu veículo? Opa, com certeza vamos agendar o melhor horário para você, que fica mais conveniente, né, David? E os ouvintes da Rádio Sete Colinas, vocês podem observar, várias vezes fomos na Rádio Sete Colinas buscar o carro dos locutores da Rádio Sete Colinas. Tem uma Ferrari maravilhosa de um locutor que acorda bem cedo, né? Não fala. Não sei se você conhece, ele tem uma princesa, inclusive, uma princesinha nova, muito linda. Não fala que tem uma Ferrari, que aí o leão vai ficar assim interessado, sabe? Porque a Ferrari, ela não está descrita como Ferrari para o leão. É italiano, não. Mas não é Ferrari. Muito bom, Miguel, muito bem. Bom, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco, essas dicas fantásticas, importantes. E o pessoal que perdeu alguma dica, como que faz para ouvir novamente? Acessar as redes sociais da River no YouTube, River Autopecas, né? Todas essas entrevistas de toda quarta-feira estão no YouTube. Basta você acessar www.riverautopecas.com.br. E vou mandar também um abraço aqui, David Oliveira, a dois ouvintes interessantes da Rádio Sete Colinas, que é a Reginaldo Melo, conhecido como Didi, e o Ciro Faria, que toda semana, toda quarta-feira, não perde um programa nosso do David. Que legal, coisa boa.
Obrigado aí pela audiência, né? E a participação. E aí agora, claro, a gente já bem sabe, estão aqui nos ouvindo neste momento e já estão bem atentos quanto à questão de incêndio em veículo, porque hoje nós tivemos uma verdadeira aula, mais uma aula. E depois, quando eu digo que é professor Miguel, aí tem ele, não é tanto, ele fica aí todo, né? É um verdadeiro professor sim, porque traz pra gente boas novas sempre. Obrigado mais uma vez, Miguel, tenha um bom dia. Um dia maravilhoso para nós, uma quarta-feira de muitas bênçãos, né? E até semana que vem, ouvintes da Rádio Sete Colinas. Falamos aí com o Miguel Faria, dicas importantes para cuidar bem do seu veículo. Você já sabe, sempre com oferecimento de River Auto Center, River Autopeças, na Coronel Joaquim de Oliveira Prata, 63574. Telefone WhatsApp 2103 0800, 2103 0800.